Fala galera do Vasco, saudações vascaína, tudo bom com vocês? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vasco aí só vai jogar daqui a 19 dias, para ser mais preciso. E a gente aqui fica trazendo algumas informações que acontecem agora extra-campo, né? Por detrás dos bastidores. Mas antes disso, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal falando de Vasco, beleza, galera? Todo dia tem informação, tá? Eu trago aí de 1 a 2 vídeos aí por dia. Às vezes o vídeo que eu trago único de um dia, ele tem um pouco mais de tempo, que eu reúno todos os assuntos e coloco num vídeo só. E às vezes eu consigo trazer aí tudo em 2 vídeos aí. Então só acompanhar aí, galera, para estar antenado nas informações do Vasco da Gama, beleza? Vamos lá para algumas informações, lembrando os senhores e senhoritas, tá, aqui do canal, muito obrigado pelo apoio aí, o crescimento do canal aqui, você que é flamenguista, você que é botafoguense, você que é tricolor, outros times também, Bangu, Campo Grandense, tá, vascaínos, malucos e fanáticos aqui, muito obrigado, todos esses comentários eu procuro sempre estar respondendo ali. Nesse jogo aí eu fui massacrado aqui, mas faz parte, a futebol, galera, tá sendo tudo no respeito, sendo tudo aí dentro do quadradinho aí, respeito pelo próximo, tá valendo. Valeu, irmão? Eu aceito críticas também e não tem essa não. Vambora lá, beleza? Galera, Santos e Vasco só vai entrar em campo em São Januário, tá? Às 18h30, só no dia 30 de março, lá no finalzinho desse mês, beleza? E esse mês tem muita coisa para acontecer, tá? Como já está acontecendo, abriu-se a janela ontem, a comercial, janela de transferência comercial, e Vasco já começou a se movimentar, e eu vou trazer essa informação das contratações que o Vasco quer trazer para o seu time, beleza? E aí, pela cara já viu que não é boa coisa. E aí a gente está observando aí dentro do mercado, né? Algumas pecinhas mudando para lá, para alguns times, para cá, para outros times, mas para o Vasco sempre é diferente e não muda a liturgia, irmão, do que a gente fala aqui no canal. Uns falam que é chororô, outros falam que vocês vascaínos são chorões demais, mas olha isso, irmão. Vasco tá aí com a janela aberta, tá? Tentando definir ainda a vinda do Brian Palácio, do Atlético Mineiro, que agora passou a contar com o jogador, já que eles estão com o desfalque de que vai ser vendido. O jogador só não apareceu ainda no Vasco, porque eles estão querendo que o Vasco dê esse aporte financeiro, já que eles não chegaram junto pelo Jair e pelo PH, tá? E eles estão querendo os 2 milhões, que é o calção do jogador, para o jogador ser liberado. E contrapartida, o jogador também não quer vir jogar no Vasco, entendeu? Então o Vasco tem muita dificuldade de contratar um Brian Palácio, um Rodrigues, o mexicano Brian Rodrigues, o Bruma, né? Dentre outros jogadores, zagueiros, laterais. O Vasco não consegue. Essa prateleira, tá, um pouco acima do que nós queríamos que viesse, o Vasco não consegue. E essa janela comercial, tá, que se abriu agora, e que daria tempo até mesmo do Vasco pegar esses 19 dias, pegar o camarada, botar no elenco, botar para treinar, como tem essas 3 contratações que agora sim vai começar a ganhar uma corpagem dentro do time atual, tá, que é o Nuno Moreira, tá? O Lloyd Augusto e o Benjamin Garré. Esses sim, os novos contratantes já vão pegar uma corpagem até 20 dias, 19 dias aí, quando entrar em campo com o Santos. Agora, o Brian Rodrigues não consegue fechar o contrato. Ele não consegue fechar o negócio. O Davinho, cara, é cria daqui da área. Ele é cria daqui de Campo Grande, Santa Margarida, igual ele falou. Cara, o moleque é vascaíno, ele é louco, ele é maluco pra estar jogando no Vasco. Ele se oferece toda a janela, irmão. Repara, toda a janela, o Davinho, ele está se oferecendo para o Vasco. Não sei porque o Vasco não quer um jogador desse. O Vasco sempre tem a tendência de jogador que não quer vir jogar no Vasco.
Aí o cara tá se acertando com Fortaleza, que já está mexendo os pauzinhos para poder contratar o cara. 800 mil reais para pagar um Davinho que faz gol dentro de Libertadores, conseguindo classificações em Copa do Brasil e tudo mais pelo Atlético Mineiro. Por que não contratar um cara que veste a camisa do Vasco, cara? Já que a gente paga 1.300.000, a mim 1.500.000 pelo e-mail, pelo Paê, já que o Paê vai sair, por que o Davinho não pode chegar? Não quiseram pagar 1 milhão pelo Paulinho crio da base, não quis pagar, tá entendendo? Para poder ficar pagando o Felipe Coutinho, que mais uma vez se lesionou, está lesionado, entendeu? Então é muito complicado entender o Vasco. Aí a gente tem a notícia apurada que o Vasco está tentando contratar para 3 posições: atacante, janela, nessa janela comercial para atacante, no lugar do Verratti, sabendo que já tem o Ryan, tá? Mas eu consigo compreender que Ryan pode estar saindo no meio da janela, tá beleza? Então tem que ter um sombra pro Verratti, já que tem jogo que ele não performa, como foi esse último contra o Flamengo. Então tem que ter uma sombra pro Verratti, tá? Aí vai estar procurando um atacante, vai estar procurando um lateral esquerdo, já que o Vitor Luiz, ele caiu totalmente de rendimento 2025, 2024. Foi um lateral esquerda que era um baita de um sombra pro Lucas Piton, já que o Lucas Piton não está rendendo tanto, tá? Então ele seria essa sombra, não está conseguindo nem ser a sombra de um prego. Então o Vasco tem o interesse de contratar também um lateral esquerdo e mais um zagueiro, que eu não entendo até o momento, ou eu posso entender, tá? Ou eu posso entender pelos sinais que o Maurício Lemos, baita de um zagueirão que saiu do Atlético Mineiro, que não tinha espaço lá, estava lesionado e ainda não consegue jogar no Vasco, porque ainda continua lesionado. E esse é o problema do Vasco, entendeu? Que além de omitir informações para a justiça, que a gente já tem isso aí em mãos, entendeu? Apurado, ainda fica omitindo situações de jogadores. Que me compra um jogador que como atacante, mas o cara é meia, como é um Max Domingues. É muito complicado entender a cabeça do Vasco, irmão. E agora o Vasco está procurando essas 3 posições: zagueiro, atacante e lateral esquerda, lá no Sampaio Correia. Lá no Sampaio Correia. A gente está se queixando que não conseguimos fazer média com o Flamengo e nunca vai conseguir. Que não consegue fazer média com o Fluminense e Botafogo e nunca vai conseguir. Porque olha a mediocridade do Vasco procurar, com todo respeito à instituição Sampaio Correia. Não estou falando que não preste os jogadores de lá. Eu só estou querendo dizer que existem outras prateleiras para o Vasco fazer apostas. Entendeu? Apostas. Isso é contratação de apostas. Entende? E aí o Vasco está indo lá no Sampaio Correia, procurando lá o atacante Max, zagueiro Eduardo Turon, né? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e o volante, mais um volante dentro do elenco, Alexandre. Só me faz entender que alguns volantes do Vasco vai sair também, já que tá procurando volante, tá? Que ó, Jair também tá saindo do Vasco, se bobear, porque se não renovar o contrato com ele, tá saindo. Também tem Paulinho. Eu vou trazer no próximo vídeo os que entram, os que saem, os que ficam, o que você quer que saia do Vasco. Essa barca aí que eu ainda não montei. Eu já montei esse pronto, mas eu vou trazer para você no próximo vídeo. Então o Vasco está procurando lá no Sampaio Correia, tá entendendo? Atacante Max, zagueiro Eduardo Turon e o volante Alexandre. Pô, meu irmão, não dá. Não consegue pagar 2 milhões para trazer o Brian Palácio, entendeu? Para ser esse atacante aqui no Vasco. Não consegue, meu irmão. Não consegue fechar esse negócio. Entende? Então fica um monte de especulação de cabeças de bagre por aí para poder trazer para o Vasco, para fermentar o elenco, essa barca que está extremamente inchada, entendeu? E não consegue usar os seus atletas. Um deles, que eu já te falo logo, que foi uma contratação do Pedrinho que não está dando certo, tá? E acredito que não vai, é o Lucas Oliveira. Entrou em campo, fez um monte de besteira, entendeu? Não performou, entendeu? Aquilo que a gente achou, eu
eu até achei, até acreditei que ele ia ser melhor do que o Lucas Freitas, tá entendendo? Que nada, o Lucas Freitas errou muito contra o jogo do Flamengo, é compreensível, é entendido, mas ele é de longe melhor do que Lucas Oliveira, então é uma das contratações que não deu certo. Aí vai me trazer mais contratações para não dar certo, sabendo que ainda tem uma molecada aí que pode atender, né, e nos servir para aquilo que a gente precisa, porque colocar Paê, colocar Coutinho, Coutinho fez uns baita de uns golaços, fez 2 gols aí, Berrete fechou aí o Campeonato Carioca com 7 gols, o Felipe Coutinho fechou com 4 gols, não interessa, meu irmão, eu preferi o Zuccarello, o Lucas Zuccarello dentro de campo, eu preferia, tá entendendo? Que o moleque viesse ganhar mais massa, assim como foi com o Peck. Tivemos toda a paciência do mundo com o Peck incorporou, começou a jogar. Quando o cara ficou pronto, o Vasco vai e me vende. Entende? Então, assim, é complicado, meu irmão. Você fica fazendo sempre aposta e depois vir aqui na mídia e fica reclamando, os caras chamam a gente de chorão, porque o Vasco não consegue fazer contratação. Porque dizia, né, lá no passado, disse o Josh Wander, né, quando ele veio aí com aporte, né, a 777 comprando o Vasco, que seria o último ano que o Vasco ia jogar desigual contra a equipe do Flamengo. E até hoje, meu irmão, e a situação só piora. E já entrando nessa margem desse contexto, entendeu? Marinax já tá batendo um papo há muito tempo, já recebeu até feliz aniversário pelo seu time olímpico de Marseille, entendeu? Parabéns! Do São Paulo, time de São Paulo, aonde o Marinax já está há um tempo já sondando a base deles para poder começar a fazer investimento na base do São Paulo. E provavelmente o Marinax vai fazer negócio com o São Paulo, se já não está fazendo. Enquanto a gente está aqui especulando, tá entendendo? Uma venda para o Marinax. E o Marinax não quer nada com o Vasco. No início do mês de março ficou, até o momento, um encontro entre o Marinax e o Pedrinho está indo para a Inglaterra para poder conversar e ir lá mostrar um dos seus times, entendeu? Tudo sobre a tenda dele sobre o futebol. E até o momento não aconteceu. Apareceu um outro investidor, já entrando nesse outro assunto, tá? Entrou um outro investidor anônimo, não posso te trazer aqui, que eu ainda não tenho informação, mas também eu acho que não vai adiantar muito, porque o Vasco recusou, tá, a proposta desse o novo investidor. Esse novo investidor estava querendo pagar 600 milhões pelo Vasco, dando 300 milhões à vista e parcelando os outros 300, Vasco recusou, tá? Vasco no momento recusou. E para te ser sincero, não ia resolver o problema do Vasco até o momento, entendeu? Ainda mais para quem seria vendido, tá? A gente não sabe quem é os caras. Vasco não pode ser vendido agora. Tem muitos que estão falando que o Pedrinho está segurando a onda para poder vender o Vasco. Outros que já estão mais por dentro da situação, que inclusive amanhã já tem um julgamento, tá? No TJ, no RJ, tá entendendo? A 777 parte querendo, tá entendendo? Voltar às ações do Clube de Regata Vasco da Gama SAF, tá? E o Pedrinho continuando ainda, né, com o Vasco e os seus comandos, tá? O clube associativo. E essa luta, essa briga desse julgamento que vai ser no dia 12 amanhã, tá entendendo? Vai definir muita coisa e não tem como ter uma votação que dê empate. Ou é 3-0 ou 2-1, tá? Na votação, caso o Vasco ganhe, tá? Pedrinho dá continuidade ao que ele está fazendo o seu trabalho como clube associativo, tirando, tá entendendo? Total poderes da mão da 77, já que descumpriram por de montes, entendeu? Por de montes de regras que estavam no contrato, eles não cumpriram, inclusive o último aporte de 310 milhões não foram feitos, e mesmo que a 777 ganhe, tá entendendo? Pela justiça, que vai ser meio difícil, já que a juíza já declarou que existe um monte de fraudes e um monte de cumprimentos contratuais, ou seja, já não vai dar instância nenhuma favorável ao Josh Wander, tá? E a sua corda, os seus pilantras, os seus safados da 777 Vasco, 777 Carioca,
tá entendendo? Não tem como ganhar, mas mesmo que ganhe, eles têm que desembolsar 310 milhões para poder voltar aos atrativos do Vasco, entendeu? Com seus 31% que eles, até de então, eles têm direito de 31% do Vasco. Entendeu? Então eles vão ter que desembolsar uma empresa que está falida, que está sendo caçada, entendeu? Perderam seus escritórios, um monte de times que eles contrataram, começaram a comprar, se emanciparam, e o Vasco é o único que está faltando a se emancipar da 77 parte, entendeu? Então amanhã a gente vai ter um resumo melhor do que vai acontecer com o Vasco. Eu acredito que depois disso, como já foi detectado fraudes, aonde vai ser direcionado, tá entendendo? A justiça pública, tá? Um monte de gente vai ser caçado, tá? E o negócio vai ficar quente. É por isso que tem um monte, tá? Se você entender, por isso que existe um monte, tá? De partidos conselheiros que começaram a se manifestar contra o Pedrinho. Por quê? Porque tem que vender o Vasco logo. Porque se não vender, quanto mais mexe na caixa de maribondo, mais maribondo vai sair. E isso vai sobrar para muita gente, irmão. O que a gente não sabe, a gente vai passar a saber, entendeu? Depois desse fim de julgamentos aí, beleza? Então a gente só tem que ficar espreito e esperar aí, Vasco, entendeu? Fazer essas contratações, entendeu? Chulas, me desculpa a expressão, porque eu não vejo... dentro do elenco do Vasco já é fraco você fazer contratações mais fracas ainda para poder preparar o time para um Brasileirão, para preparar o time para uma Sul-Americana, que inclusive vai ser agora dia 17 agora, vai ter o sorteio da Sul-Americana e Libertadores, e também fazer o preparo do Vasco para a Copa do Brasil, que é importantíssima para o Vasco, e que os campeonatos do Vasco começam agora. A gente só entrou no Carioca porque fomos obrigados, porque precisava lutar para poder estar ganhando o direito de disputar o campeonato, a Copa do Brasil 2026, coisa que o Botafogo não conseguiu. E falando em não conseguir, já emendando outra notícia, tá? A Leila, né? A mamãe Leila, né? A titia Leila, sei lá, aí como os vascaínos ficavam chamando essa mulher para poder fazer parte aqui do Vasco, que foi uma que não deu apoio nenhum para o Vasco, principalmente na contratação do Rony e outras coisas a mais, tá? Agora tá querendo o apoio do Vasco e de outros clubes para poder estar mudando, tá entendendo? Mudando da Conmebol, já que a Conmebol não está dando um aporte, não dá aporte, inclusive por conta daquela situação de racismo contra o jogador do Palmeiras. Aí agora a gente tem que defender a bandeira dela. E agora ela me dá uma entrevista falando que a Conmebol não dá aporte nenhum. Então a gente não tá lá, pô. Não tá lá, se vira você, meu irmão. Eu, pelo menos, eu pensaria assim. Aí tá querendo sair da Conmebol para ir tapar, indo pra a CONCACAF. Entendeu? Sair da Conmebol, que abrange todos os times da América do Sul, entendeu? Mais de 60% de times da América do Sul é composto pela Conmebol, ou seja, a maior parte de grana sai dos times nossos aqui do Brasil, tá ok? E já que a Conmebol não dá um aporte para os times que têm disputado, entendeu? Essas competições internacionais, ela está sugerindo que os clubes brasileiros venham fazer essa mudança e vai precisar do Vasco. Ou vontade, entendeu? De bater, né? É complicado, mas isso aí é um assunto para outras novelas aí. Grande polêmica em arbitragem, tá? Está aí a toda tona e vai comprometer, tá? O Campeonato Brasileiro, vai comprometer o campeonato da Copa do Brasil, e a Sul-Americana são outras arbitragens aí. A máfia do apito tá rolando já desde o Carioca, irmão. Já desde o Paulistão, tá? E muita gente fica falando que a gente está aqui chorando. É um roubo atrás de roubo. Viu a situação ontem, né? Do Vitor Roque dentro da área. Nem foi encostado, e a sala do VAR e o juiz em campo deram aí pênalti, que é uma baita de uma roubalheira. E isso daí, cara, não vai mudar. Trouxeram os estrangeiros para poder estar de frente, agora a CBF, para poder estar mudando algumas situações, algumas regras, que não vai acontecer mais disso.
e ainda continua essa lisura horrível de roubo em cima dos clubes, beleza? Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Mais tarde, hoje aí nós temos aí uma atividade por fora aí, tá? Vamos lá pro jiu-jitsu lá, tá? Já tá retornando as minhas atividades aí, preparar a minha turma e a galera aí, e quando eu voltar, toma outro vídeo aí que já tá pronto aí pra gente aí, beleza? Fui!